nível da turbulência do contexto internacional, acho que é preciso de anotar, para iniciar a discussão, a crise importante que acontece hoje na Europa, sobretudo na Europa do Sul, problema da Grécia, da Itália, de Portugal, até hoje da Espanha. É muito difícil de encontrar uma verdadeira saída desta crise, acho que a situação vai demorar bastante. E a partir de lá, a gente pode falar também a nível das dificuldades mundiais, uma recuperação difícil dos Estados Unidos e também uma visão de redução do crescimento chinês. A estratégia hoje dos chineses é de reduzir o crescimento econômico para limitar a pressão inflacionista e também para mais se orientar sobre o mercado interno. Tudo isso faz que a situação do Brasil é bem diferente, porque lá acontece uma estabilidade econômica. Por exemplo, tem bastante reserva monetária, hoje são 370 bilhões de dólares de reserva, a inflação parece controlada e tem crescimento da demanda interna. Então, acho que dentro desta visão global do mundo, o Brasil é sempre mais atrativo para as multinacionais e a prova é a grande subida, o grande crescimento dos investimentos diretos estrangeiros no Brasil. O que acontece no Brasil também é este fato que tem dois motores que podem continuar a pressionar a economia. O primeiro é as exportações, apesar da crise que eu falei na Europa, as dificuldades nos Estados Unidos, aparece sempre crescimento da Ásia, da Índia, da China, e o Brasil, grande exportador de commodities, deve aproveitar deste tipo de evolução. Outro motor é o motor do crescimento interno, com a inclusão social, a grande inclusão social da população de baixa renda, que hoje começa a consumir dentro da classe que se chama a classe C, a classe vamos dizer, a classe média baixa. Bom, chegada das multinacionais, até as empresas chinesas estão chegando, sabe que aqui a Joinville tem dois projetos, um projeto da Siemens, o projeto da General Motors, e outro aspecto, consideração marketing, esta estratégia também pode ser uma estratégia que se chama estratégia na base da pirâmide, onde as multinacionais vão desenvolver produtos adaptados a perfil de consumo, perfil de baixa renda. Por exemplo, a Danone vai oferecer iogurte com preço de menos R$1 para a população do Nordeste. Então, acho que é isso a situação atual do Brasil. Tem especialistas que falam que talvez o Brasil vai conhecer 20 anos mais ou menos de crescimento e tem uma comparação entre a perspectiva brasileira e a período que a gente chamou os 30 anos gloriosos da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 70, onde aconteceu também este crescimento da demanda interna, foi o início do consumo de massa na França, o povo vai começar a comprar os carros, produtos eletrodomésticos, e foi tipo de círculo virtuoso, com criação de emprego, criação, sem bastante inflação, e esta període favorável acabou com o choque, chama choque pétrolier, o primeiro choque em 1973. Se a gente faz a comparação, a grande diferença é que o Brasil tem matéria-prima, vai conseguir produzir sempre mais petróleo, então é mais fator favorável para a economia brasileira. Bom, talvez também para ilustrar esta visão positiva, a gente pode falar de uma constatação do presidente da Nestlé, que falou que hoje no mundo
tem um processo estamos num ciclo de augmentação dos preços dos commodities. E por ele, este ciclo de subida dos preços pode demorar até 2020, 2024. Se isso acontece, o Brasil, grande exportador de matéria-prima, de produtos do agronegócio, pode aproveitar bastante da situação econômica internacional. Sobre a questão da internacionalização das empresas brasileiras, o fato é que as empresas brasileiras não tinham esta tradição de exportação dentro do grande mercado nacional, dentro desta política de substituição de importação que demorou muito tempo. Não tinha esta vontade, talvez a capacidade também, a competitividade das empresas nacionais para exportar. Bom, hoje tudo muda, estamos num mundo muito mais aberto, dentro de um contexto de globalização, mas saber como as empresas brasileiras podem competir, acho que a primeira coisa é dizer que o Brasil está já uma economia intermediária. E o Brasil não tem as condições de competir com, por exemplo, com os chineses ou as empresas asiáticas, só a partir de uma estratégia de dominação pelos custos, de preço baixo. Por exemplo, a renda por capita no Brasil já é bastante mais alto, talvez 4 ou 5 mais alto que a renda per capita. A gente pode falar também do PIB, Produto Interior Bruto por habitante. A situação do Brasil é 4 ou 5 vezes mais alta que a China ou a Índia. Então, se as empresas brasileiras têm a vontade de ingressar no mercado internacional e de competir com as multinacionais tradicionais da Europa, do Japão ou dos Estados Unidos, o desafio é sempre mais as inovações. Pode ser inovação marketing, a diferenciação, por exemplo, a estratégia das Havaianas, que as Havaianas conhecem grande sucesso na Europa, com a possibilidade, a partir desta diferenciação do produto, de vender com preço muito alto. E lá o Brasil pode aproveitar também da imagem do país, da imagem do país tropical, de praia, para valorizar a moda de praia. Outra dimensão são as verdadeiras inovações. O fato que a pesquisa, a colaboração com o centro de pesquisa pode gerar uma quantidade de inovação. Lá talvez tenha mais preocupação porque falta este grande processo de inovação no Brasil. Se você compara, por exemplo, os depósitos de patentes nos Estados Unidos, das empresas chinesas, da Índia ou do Brasil, você pode ver que o Brasil é bem atrasado lá, e o número de patentes brasileiras é bem menor que o número similar no Brasil, na Índia ou na China. Na estratégia internacional de uma empresa, a primeira questão é saber onde a gente vai exportar, onde a gente vai ingressar sobre o mercado internacional. É a questão dos países prioritários. Claro que é difícil de fazer uma generalização, porque os países prioritários vão depender do setor de atividade. Por exemplo, no setor dos calçados, tradicionalmente, as empresas do Rio Grande do Sul ou de Franca, da municipalidade de Franca, em São Paulo, tinham esta tradição de exportar nos Estados Unidos. Se a gente fala do setor dos frangos, o maior mercado mundial hoje são os países do Médio Oriente ou da Rússia. Então é difícil de generalizar. Mas aparece uma teoria a nível internacional que diz que os países, as empresas de um país, para
desenvolver uma estratégia internacional vão sempre começar com os países mais próximos a nível geográfico ou cultural. No caso do Brasil, serait os outros países vizinhos da América do Sul. Claro que o Brasil aproveitou do Mercosul para crescer, para entrar, sobretudo na Argentina, mas a gente não pode comparar esta evolução, por exemplo, ao comportamento das empresas francesas, que desde o início vão aproveitar dos países vizinhos dentro do mercado comum. A estratégia dos franceses hoje, 70% das exportações francesas são dentro da Europa. Bom, pode ser um prejuízo hoje porque com a crise da Europa, a prioridade é, ao contrário, ampliar as relações com os países emergentes. Mas para voltar no Brasil, esta dimensão cultural pode aparecer também quando as empresas brasileiras querem entrar na Europa. Muitas vezes eles vão começar para fazer uma implantação no Portugal por causa da cultura, da língua comum. Talvez aconteça a mesma coisa na África. Acontece um crescimento importante hoje na África, por exemplo, na Angola, e acho que o Brasil tem bastante condição também de aproveitar desta situação favorável na África e de participar a uma expansão que eu espero pode ser uma expansão a médio e longo prazo do continente africano.